Xereta. Curiosidade, desejo de aprender, o mais humano dos desejos, a busca sem fim, que encontra novos caminhos, curiosidade que faz nascer ciência, conhecimento, arte e tecnologia. O incrível ser humano. Para desenvolver seu enorme potencial, basta o apoio certo. Foi pensando assim e em busca de uma nova alternativa para a educação infantil em Assis, que em agosto de 1970, a professora Ana Terezinha Silva Dantas, auxiliada por seu esposo, José Dantas, e Maria Rita Sampaio, fundou a escola conhecida como Xereta. Eu sou Ana Terezinha Silva Dantas, filha de Antônio Viana Silva e Antônia Binato Silva, família toda daqui, alguns já faleceram. Estudei aqui, me formei aqui, me casei aqui. Fui casada com José Dantas, que é advogado, professor. Depois que eu me casei, precisei ir na década de 60 para São Paulo para tratamento de saúde de uma filha e retornei em 1970, início de 70. Nesse retorno para Assis, eu me entusiasmei com escolas que eu vi em São Paulo e sempre me interessei muito por criança. E quando meu filho estudava no Mater Dei, que era o top de escola mista em São Paulo, escola particular, na Avenida Brasil, e vendo o método usava, as técnicas de alfabetização e de desenvolvimento mesmo cognitivo da criança. Quando eu vim para Assis, eu fiquei muito entusiasmada em montar uma escola assim, mas que seria uma escola maternal, jardim e pré, de acordo com a época o que existia. E então fomos pesquisar e resolvemos. Primeiro eu queria saber que nome que eu daria para a escola. Fui atrás de Wanda Roselli, que era professora de português, e a Wanda pedi para que ela pesquisasse o nome Xereta, porque eu achava que era bem adequado para a criança. Que a xereta é a criança, não é mal educada, é a curiosa. É a que quer saber tudo, que quer conhecimento. E aí começou a escola Xereta, na esquina da Ângelo Bertoncini, onde é o prédio Roberto de Melo. Alugamos a casa do senhor Dilon Lobo de Andrade. A Secretaria da Educação da cidade solicitou que a planta da casa fosse de acordo para a escola. Nós fizemos as mudanças necessárias, fizemos depois a planta, adaptação de recreio, tudo. E a escola, então, pôde se iniciar. E quando eu falo no Xereta dessa época, me vem à memória Amália Bueno Spinardi, Ricardo Bueno Spinardi, Pedro Paulo Bernardo, filho do Bernardo da faculdade, Martinha Cardoso, Adriana e Alexandre Sampaio, Roberto Hamert, filho, a Carmen Hamert, a Anne Hamert, o Roberto Hamert, acho que é filho, ou júnior, o Rodrigo Ribeiro, o André Ribeiro, a Maria Angélica, que a gente brincava, te chamava de Preta. Olha, a Tutuca do Joaquim Bernardes, o Joaquinzinho. Então, essa criançada toda volta na minha cabeça. As classes eram pequenas e cada classe, no máximo 10, tinham 2 professoras. O que hoje se usa em educação, naquela época nós já tínhamos posto em prática. Não foi assim tanto sucesso quanto eu esperava de quantidade de aluno. Nós tivemos qualidade. Quando começou a escola, para você abrir qualquer sociedade, era Sociedade Civil Limitada, Escola de Educação Infantil Xereta. Precisavam 3 pessoas. Então, José Claudovino Dantas, meu marido, eu, Ana Terezinha Silva Dantas, e convidei minha irmã Maria Rita Silva Sampaio para participar também.
Com o crescimento, 3 anos mais tarde, a escola mudou-se para uma ala no Colégio Santa Maria. E nessa altura já estavam os primeiros alunos do pré-primário, já estavam aptos para terminar o pré-primário. E aí os pais começaram a solicitar que a gente começasse a incluir o primeiro ano primário. E assim foi crescendo, conforme precisava do ano, os pais solicitavam e ia. E foi uma escola muito dinâmica. Então, foi gradualmente aumentando os anos, né? Em 1975, necessitando de um espaço maior para atender a demanda de alunos que aumentava, pensou-se em adquirir um terreno e ter sede própria. Quando, por problemas familiares de saúde, eu precisava retornar para São Paulo. Comuniquei com os pais, olha, eu não tenho condição mais de continuar na direção, eu preciso ir embora para tratamento de saúde da minha filha. Aí os pais se reuniram, nós brincávamos muito, porque esses pais que se dedicaram tanto a esse início, a gente chamava de tropa de choque, porque a hora que eles chegavam, porque eles estavam procurando pais que se juntassem a eles para tocar o xereta. O Moisés Jubran era um dos que liderava esse grupo. Então, ele participou depois das outras passagens para novas diretorias. Eu tinha um filho que estudava no xereta desde o tempo onde é hoje o prédio Roberto de Melo. Depois, onde é o Santa Maria, eu já tinha 2 filhos lá. Foi o Zé Dantas, marido da Teresa Dantas, que disse que uma escola lá no alto ficaria vendo a cidade inteira. Ele nos animou a comprar um terreno e nós procuramos o senhor Arthur Longini. Olha, com muito custo, nós conseguimos comprar 2 alqueires. E depois foram 6 meses de luta para arrecadar dinheiro. Vendendo cotas, construímos 2 blocos, os 2 primeiros blocos, um banheiro. E eu tenho certeza, eu me lembro muito bem no nosso campo de futebol, que foram as crianças da escola que plantaram as gramas. Esse foi um bom exemplo que a gente guarda com toda alegria, que a gente pode dizer da nossa escola xereta. As obras foram executadas e finalizadas em apenas 3 meses, proporcionando à escola o início do ano letivo em março de 1976, já em sede própria, no atual endereço, Avenida Rui Barbosa, 3777. Deixamos bastante espaço de verde com as nossas árvores plantadas e deixamos metade de toda a área que era para fazer a parte esportiva. Nós éramos em 7, Ronaldo Palese, Sérgio Cavallo de Moraes, projeto de João Messias Barbosa, Gilberto Leite Bueno, Azarias Ribeiro e a dona Maria Lúcia, nossa grande companheira, que nos deixou, mas foi a grande companheira Maria Lúcia Dias. Olha, depois entrou no lugar da Maria Lúcia a dona Maria Angélica, que foi uma batalhadora para a gente terminar de construção, e nós criamos até o colegial naquela época. Sempre acompanhando a evolução educacional, o ensino diferenciado, proporcionado à comunidade em um amplo espaço, o xereta foi acrescido de educação não só informativa, mas também formativa do ser humano como um todo para preparar cidadãos conscientes de seus direitos e deveres, atuantes na comunidade. Moisés Jubran, Alba Regina Espinar de Bueno e Gilberto Bueno, Célia de Carvalho Ferreira Penso, Judite Peducci Carril, Maria Angélica Rezende Barbosa e Maria Isabel Rezende Barbosa foram os primeiros colaboradores nessa nova fase do xereta. E ele tocando xereta, e nós, depois de 6, 7 anos, se não me falha a memória, nós achamos que nós não tínhamos mais condições, nós não éramos do ramo, completamente diferente de cada atividade de cada um, e nós passamos a direção total para os professores que já estavam trabalhando conosco. Os pioneiros foram Iraí de Oliveira, Wilson Bergonço, José Ivan Padilha, Dorival de Souza, Elizabeth Francisco de Campos, Ivanilda Carvalho Espera e Judite Peducci Carril, que inclusive foi a primeira diretora da Sociedade Pioneira de Ensino.